E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist falando sobre fase postulatória do processo. Fiquem tranquilos, nós terminamos o estudo da citação e agora a gente vai passar para o próximo assunto, que é a audiência de conciliação e mediação. Não sai daí, que eu volto já já. Olha só, meus amigos, nós vamos agora então começar a falar sobre o artigo 334 do Código de Processo Civil. Nós estamos dando sequência ao estudo do procedimento comum do CPC, ok? Então, apenas recapitulando o que nós tínhamos visto. Nós vimos que a petição inicial é a peça inaugural do processo civil. Nós vimos que ela deve ter aqueles requisitos contidos no artigo 319 e 320. Essa petição inicial, ela é endereçada para o juiz. O juiz, quando analisa essa petição inicial, ele pode adotar algumas posturas. Ele pode determinar a emenda da petição inicial, se ela tiver algum vício sanável. Ele pode extinguir o processo através do indeferimento da petição inicial, se ela contiver um vício insanável. O juiz pode também optar pela improcedência liminar do pedido, onde o processo será extinto com julgamento de mérito, nas hipóteses que nós trabalhamos, ok? Ou então, o juiz determina a citação do réu. Se a petição inicial estiver em ordem, se não for caso de indeferimento, se não for caso de improcedência liminar do pedido, estando tudo redondinho, o juiz determina a citação do réu. Muito bem, citado o réu, perceba que o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma inovação, porque agora no procedimento comum, o réu ele não vai ser citado para apresentar contestação. Ele vai ser citado para participar da audiência de conciliação e mediação. Percebeu? O Código de Processo Civil, ele foi bastante sucinto. Ele destinou apenas um único artigo para essa audiência, que é justamente o artigo 334. Tudo bem? Então, o que nós podemos falar sobre essa audiência? Bom, primeiro de tudo, essa audiência, ela acontece tipicamente nas ações de procedimento comum, que é o que nós estamos estudando, né, nesse exato momento. Portanto, o artigo 334, segundo a doutrina, ele não é aplicável às ações de procedimento especial. A audiência de conciliação e mediação que nós estamos tratando aqui, ela não se aplica às ações de procedimento especial, como, por exemplo, a monitória, consignação em pagamento, enfim. Acontece que essa audiência, ela é típica do procedimento comum. Ela só vai acontecer no procedimento especial se o Código de Processo Civil expressamente assim previr. Tudo bem? Então, recapitulando, regra, essa audiência é só para as ações de procedimento comum. Procedimento especial, não. Salvo se o próprio Código de Processo Civil previr a realização dessa audiência no procedimento especial. Isso acontece, a título de exemplo, no caso das ações de família. Lá nas ações de família, procedimento especial, o Código manda que haja uma audiência de conciliação e mediação. Então, nesse caso, ela vai acontecer porque existe expressa previsão do CPC nesse sentido. Tudo bem? Bom, mas voltando aqui para o procedimento comum, que é o nosso foco de estudo. O CPC 2015, ele procurou privilegiar os meios alternativos de solução de controvérsias. Conciliação, mediação, por exemplo, ok? Então a ideia do novo CPC é tentar desinchar o poder judiciário. A tentativa do novo CPC é tentar fazer com que as pessoas
procurem menos o poder judiciário, tudo bem? Ou seja, os problemas sejam resolvidos entre as próprias partes, sem a interferência do Estado juiz, ok? Então essa cultura do litígio, ela está sendo fortemente combatida pelo CPC 2015, ok? E por isso que essa audiência de conciliação e mediação, ela deve acontecer no início do processo, no começo do processo, percebem? Nesse exato momento, o réu, ele ainda não apresentou a sua defesa. O CPC 2015 entendeu que se essa audiência ela acontece no começo do processo, né, quando o conflito está mais tranquilo, por assim dizer, as chances das partes chegarem a um acordo é maior, ok? Do que, por exemplo, se essa audiência ela fosse realizada ao final do processo, quando as partes já estariam desgastadas, né, por conta do combate. Então, o CPC 2015 trouxe para o começo do processo a realização dessa audiência, ok? Pois muito bem. Professor, então essa audiência é a audiência de conciliação e mediação, não é isso? É exatamente isso. E aí você pode estar se perguntando, qual a diferença, se é que existe, né, entre a conciliação e a mediação? Bom, antes de mais nada, eu já te adianto que existe sim diferença. Conciliação e mediação são técnicas diferentes, tá? E aí, qual que é a diferença essencial, né? Não vou aqui ficar destrinchando os institutos. A grosso modo, qual é a diferença? Na conciliação, a técnica da conciliação é utilizada quando entre as partes não existe relação prévia, quando não existe relacionamento anterior entre as partes. Então as partes, autor e réu, elas não se conhecem, tudo bem? Não existe vínculo anterior entre elas. É o que acontece, por exemplo, nos casos de acidente de trânsito. Acidente de trânsito é uma típica situação de conciliação, porque as partes não se conhecem, tudo bem? Então elas serão direcionadas para a conciliação. Por outro lado, a mediação, ela é a técnica, o conjunto de técnicas utilizadas quando existe vínculo anterior entre as partes. Exemplo, relações de parentesco ou relações provenientes do casamento. Então, nas ações de família, por exemplo, a mediação é muito comum, porque entre as partes já existe um relacionamento prévio. Exemplo, marido e mulher por força do casamento, tudo bem? Pai e filho, enfim. Então, nesse caso, como existe um vínculo anterior entre as partes, a mediação é a melhor solução. Professor, e como é que eu me torno mediador e conciliador? Bom, hoje no Brasil, para você se tornar mediador ou conciliador, você precisa fazer um curso de capacitação em mediação ou conciliação. Pergunta que sempre me fazem: professor, é exigido o bacharelado em direito? Resposta: não, não é exigido. Então, basta que você faça o curso de conciliação e mediação. Tudo bem? Pois bem, e aí, professor? Depois que eu faço esse curso de conciliação, depois que eu me capacito, né? Como é que vai acontecer? Bom, de acordo com o Código de Processo Civil, os tribunais deveriam criar centros judiciários para a solução de conflitos, né? São os famosos CEJUSCs, são centros judiciários de solução de controvérsias, né? Esses CEJUSCs, eles deveriam ser criados, né? E os conciliadores e mediadores atuariam nessas unidades, realizando as audiências de conciliação e mediação. Professor, então a audiência de conciliação e mediação não é realizada pelo juiz? Isso mesmo. A audiência de conciliação e mediação não é realizada pelo juiz,
ok? Ela é realizada nesses centros, nesses sejusques, por um mediador ou conciliador devidamente cadastrado no tribunal, devidamente capacitado. Então, basicamente, o juiz, ele quando recebe a petição inicial, cita o réu, ele encaminha o processo para esses centros para a realização da audiência pelo conciliador ou mediador. Tudo bem? Professor, pergunta que não quer calar. E naquelas cidades pequenas, sem estrutura, em que não existe esses centros judiciários e também não existe conciliador e mediador, e aí? Será que o próprio juiz pode realizar a audiência de conciliação e mediação? Pois é, esse tema ele ainda é um pouco polêmico na doutrina. De acordo com a interpretação do Código, o que você percebe é que o Código de Processo Civil não quis que o juiz realizasse ele essa audiência. Então, o papel de conciliador ou mediador não foi destinado ao juiz, especificamente nesse caso. É óbvio que nada impede que o juiz tente o acordo entre as partes. Claro, não há problema nenhum. O acordo ele é possível até mesmo na fase recursal, tá? Mas para fins dessa audiência do 334, o Código de Processo Civil ele optou por não, entre aspas, envolver o juiz na audiência. Então, de acordo com essa interpretação, muitos processualistas afirmam que onde não existem conciliadores e mediadores, o juiz simplesmente não marca essa audiência. Essa audiência simplesmente não acontece, ok? E aí pula-se esse ato processual, partindo aí direto para a defesa do réu. Afinal de contas, o próprio Código de Processo Civil diz que a solução consensual aí das controvérsias, ela sempre que possível será realizada. Então, de acordo com parte da doutrina, como não tem conciliador e mediador, não é possível a tentativa dessa solução, ok? Mas repito, essa posição ela ainda envolve certa polêmica. A gente tem que esperar um pouco mais o CPC amadurecer para ver como que a jurisprudência vai se firmar nesse sentido, ok? Então, para a gente não ficar com um vídeo muito extenso, a gente vai parando por aqui. Esses dados introdutórios a respeito da audiência de tentativa de conciliação e mediação. E no próximo vídeo a gente continua tratando sobre outros aspectos importantes dessa audiência. Tudo bem? Então, desejo a todos aí ótimos estudos e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo.